Shalom, queridos, a paz do Senhor, que Deus abençoe você, sua casa, seja muito bem-vindo a mais um Jardim Secreto, lugar de comunhão com o nosso Deus. Eu te convido a esse momento de compartilhamento da palavra, para que nós sejamos edificados no corpo de Cristo, amém, queridos? Eu convido você agora para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. E caso você já seja inscrito, que você possa também aí ativar o sininho para receber as próximas notificações dos vídeos que vierem, né, nas próximas edições. E caso você goste do vídeo, né, ao final, que você dê um like e também compartilhe com outras pessoas para que outros lares, né, outras famílias também possam ser abençoadas aí com a palavra do Senhor. Eu gostaria agora de te convidar, pega a sua Bíblia, vamos lá estudar juntos, né? E que também nós possamos elevar ao Senhor em oração, porque nós dependemos do Espírito Santo para todas as coisas, e que nós possamos buscar ao Senhor para que o Espírito Santo dirija esse tempo aqui conosco. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar na presença daquele que é o Mestre, aquele que nos leva à verdade. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Espírito Santo, nós nos colocamos em total dependência de Ti. Espírito Santo, o Senhor é o Mestre, o Senhor prometeu, Jesus, que quando o Senhor fosse ao Pai, o Senhor deixaria o Teu Espírito Santo e que Ele nos levaria a toda a verdade, Ele nos revelaria as coisas futuras, nos faria lembrar as coisas passadas, e nós invocamos, Senhor, o Teu Espírito, que o Senhor traga a Tua unção, que o Senhor traga a vida a esta palavra, que o Senhor a vivifique, que o Senhor, Pai, possa mesmo trazer, Senhor, todo o poder, Senhor, que essa palavra, Papai, possa frutificar nessa noite a 30, a 60 e a 100, porque, Pai, ela é sim, aqueles que estão assistindo são boa terra, e a semente que é plantada em boa terra, Senhor, ela frutifica, ela multiplica, e é isso que eu clamo a Ti, Senhor, nessa noite, que para todo fim essa palavra cumpra o Teu propósito, e que ela venha sim, Papai, discernir a intenção dos nossos corações, separando juntas e medulas. Ah, Senhor, como diz na Tua palavra, Espírito Santo, que não seja eu a falar, mas que o Senhor guie os meus lábios, que o Senhor venha me encher e me conduzir, Senhor, nesse tempo aqui com o meu irmão, com a minha irmã, que o Senhor visite esse lar, essa casa, que todos, Papai, possam receber aí, Senhor, ser envolvidos da presença do Teu Espírito, que o Senhor toque em cada lar, que aqueles que estão ali com seus corações angustiados, Senhor, perturbados, que nessa hora, Senhor, recebam a paz do Teu Espírito e que o Senhor possa falar, Senhor, de uma forma tremenda com cada um nesse tempo que nós estaremos aqui contigo, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém, queridos? Que você, hoje, a gente falou no programa passado, no encontro que nós tivemos anteriormente, que o Senhor está preparando uma grande colheita. E nessa colheita que Ele está preparando, é o tempo de nós, né? O Senhor, Ele está preparando a colheita e nós aqui precisamos nos preparar para essa colheita. E aí eu combinei com vocês que nós continuaríamos falando sobre isso. E aí, o que eu queria compartilhar com vocês nesse tempo aqui que nós estaremos juntos? O que acontece? Quando Jesus, ele fala dessa colheita, nós estamos num tempo, né? A gente tem falado aí nos vídeos anteriores que nós precisamos contar os nossos dias com sabedoria para que nós alcancemos corações sábios. E os dias, eles passam, né, de uma forma muito breve. Lá no livro de Daniel, o Senhor fala que nos últimos dias o tempo se abreviaria. E eu falei para vocês no último vídeo que o Senhor, a gente está dentro de um tempo. E esse tempo, né, o Senhor está requerendo de nós algo. Porque Jesus está voltando, queridos, e nós precisamos nos preparar, nós precisamos ser prudentes, e nessa preparação o Senhor requer algo de nós, e é isso que eu queria compartilhar com vocês nesse tempo aqui que nós estaremos juntos. Então, eu gostaria que vocês, primeiramente, abrissem as suas Bíblias aqui em Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 2.
diz assim, aqui, queridos, o profeta Malaquias, ele está falando acerca da segunda vinda de Jesus. E ele fala assim, mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará, refinando e purificando a prata, purgará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor terão oferta em justiça. Então aqui, queridos, o Senhor está falando que quando o Messias voltar, né, ele trará um refinamento ao povo, ele virá como fogo, né, o fogo que refina. Então, queridos, o fogo na palavra de Deus, ele tem dois sentidos. Ele tem o sentido de purificação e também, quando o Senhor fala de fogo, ele fala de juízo. Então, nesse tempo agora, no tempo que nós estamos, na dispensação da graça, nós temos um tempo no qual o Senhor está trazendo o fogo dele, mas né, não para o juízo para o povo dele, mas para uma purificação. E é isso, queridos, que o Senhor está requerendo de nós. É um tempo para nós nos santificarmos, para nós nos limparmos. Eu tenho falado para vocês, né, da contagem do Homer, que é o tempo que a gente conta desde da festa da Páscoa até a festa de Pentecostes. Esse é o tempo em que nós estamos. E o Senhor, ele ordena essa contagem e ele fala para que vocês se purifiquem, né, para que haja uma purificação. E qual era o motivo dessa purificação? Na primeira vez, o motivo dessa contagem foi para que eles recebessem a Torá, que foi um vídeo também que eu já gravei aqui com vocês para falar quando o povo sai de Israel, é contado 50 dias e ali eles se reúnem no Monte Sinai e recebem a palavra de Deus. E aí, depois também, um outro momento, eu já mencionei também, é a espera dos discípulos ali em Jerusalém para que do alto eles fossem revestidos de poder. E todo, querido, esse tempo de preparação, tanto para que eles recebessem a Torá, tanto para que eles recebessem o Espírito Santo, lá em Atos, no capítulo 1, o próprio Deus fala para eles, né, o próprio Jesus fala para eles irem para Jerusalém e ficarem ali. E eles ficavam ali como? Em oração, em santificação, em purificação, aguardando, né, a vinda do Espírito Santo. Então, o Senhor, ele fala aqui em Malaquias, né, que ele é como fogo. E ele é um fogo, nesse sentido aqui, ele está falando o quê? Que ele é um fogo que purifica. Ele é um fogo que vem sobre nós para tirar o quê? As nossas impurezas, para tirar, como que o fogo, ele opera nos metais. Ele vem e ele tira a escória do metal. O que é a escória? A escória é aquela parte impura do metal. Quando vem o fogo sobre o metal, aquela parte impura, ela sobressai, ela vem para cima e ali o ourives recolhe, né, aquela parte que é impura e o metal, né, o ouro, a prata, eles se tornam mais puros. E é isso que é o tempo que o Senhor está fazendo em nós. Mas, para isso, queridos, nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Porque é sabido, queridos, que na própria lei, o Senhor estabeleceu a lei e Paulo fala, né, em Romanos, que a lei ela não foi eficaz para tratar a questão do pecado. Não houve como, por meio da lei, as pessoas serem purificadas pela própria lei. Porque o homem por si só, na sua condição humana, né, com a sua própria carne, ele não tem como, ele não tem a condição de vencer o pecado. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, ele deixou, né, o Espírito Santo. E é por meio dele, queridos, que nós vencemos o pecado. É por meio dele que nós somos purificados. E eu gostaria que nós lêssemos, né, e para que nós saibamos a forma que o Espírito Santo ele opera, né? Então nós precisamos ter esse entendimento. Aqui, né, vira a página aqui. O Senhor, ele fala aqui em Zacarias
né? A gente vê uma experiência muito bacana acerca disso no livro de Zacarias, e eu gostaria também de compartilhar com vocês. No livro de Zacarias, no capítulo 3, Zacarias tem uma visão e ele relata essa visão. Então, vamos juntos aqui estudar a respeito. Diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Não é aquele Josué lá do livro de Josué, né? Que veio depois de Moisés. É um Josué, outro Josué, Josué sacerdote. E aqui fala assim: o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se opor a ele. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajando vestes sujas, estava diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe estas vestes sujas. E disse a Josué: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei com trajes novos. Eu disse: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a cabeça. Puseram-lhe uma mitra limpa sobre a cabeça e o vestiram de trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Olha, queridos, o que acontece aqui nessa visão? Ele vê o sacerdote, o sumo, né, sacerdote Josué, e ali Satanás está acusando aquele sacerdote. Ele estava pronto para se opor, né, porque Satanás, ele é o acusador, o nome dele, né, é acusador. Então, ele estava ali, o sumo sacerdote estava ali na sua função sacerdotal, e Satanás estava se levantando contra ele, trazendo contra ele, né, apontando o erro dele, apontando o pecado dele. Ali, naquele momento, Zacarias vê o anjo se aproximando e repreende, né, a Satanás, e ali ele fala: ok, as vestes deles estão sujas, mas ele chama os anjos e dá ordem, né, para aqueles que estavam ali, para que retirassem aquelas vestes sujas do sacerdote Josué. E vestes, queridos, sujas, eles representam as nossas impurezas, as nossas obras, né, carnais, a nossa carne, aquilo que está na nossa alma, as obras, né, como o Senhor fala lá em Gálatas, o Senhor fala a respeito das obras da carne. Então, aqui nesse momento, ele estava ali, né, com as suas vestes contaminadas. E aí, o que acontece? O anjo vem e fala assim: olha, Satanás, eu te repreendo. Ele tá com essa questão das vestes sujas, mas elas serão trocadas. E ali ele pede para que aquelas vestes sejam trocadas. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que ele também... E ele fala da mitra. A mitra, queridos, era uma espécie assim de touca, né, que os sacerdotes colocavam em suas cabeças, e nessa touca ela representava algumas coisas. Todas as peças da roupa do sacerdote, elas tinham um significado espiritual. E aqui as vestes, né, que teriam que ser vestes de justiça, na verdade elas estavam contaminadas. Mas o Senhor, além de trocar as vestes dele, o Senhor troca a mitra. A mitra fica sobre a cabeça. E o que o Senhor fala? Né? A mitra, ela representava o quê? Na mitra, ela tinha uma placa que estava escrito assim: santidade ao Senhor. Isso era para lembrar aos sacerdotes que aquela touca, ela representava o quê? Que eles tinham que estar debaixo, submissos ao Senhor. Eles não poderiam se orgulhar pelo sacerdócio, porque eles tinham um sacerdote acima deles que era Deus. Então, aquela mitra, ela representava o quê? Que eles tinham que ter o quê? Humildade, que eles não poderiam por si só fazer o serviço, que tudo que eles fossem fazer ali no serviço do Senhor, eles tinham que estar em total dependência de Deus. Outra coisa que essa mitra também significa, que ela fala santidade ao Senhor. Essa santidade significa o quê? Que
o sacerdócio, ele tem que estar primeiramente preocupado em agradar a Deus e não aos homens. Então tinha esses dois significados. E quando o anjo ele pede para trocar aquela mitra, o que significa isso? O anjo está falando assim, olha, você precisa também purificar, né, a sua mente, se despir, né, do que? Do orgulho, porque a mitra ela significava o quê? Humildade, a dependência de Deus. Isso mostra também, queridos, que ele não tinha a condição, ali mostra que o homem não tem a condição de livrar-se a si mesmo. Então ele precisa, para se livrar dessas vestes sujas, para que a mente dele possa ser renovada, transformada pelo Espírito Santo, é necessário essa dependência de Deus, é necessário que haja essa intervenção espiritual, é necessário que o próprio Deus intervenha para que nós possamos vencer a nossa fraqueza, vencer o nosso pecado, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há, queridos, né, que seja mais privilegiado do que o outro. A palavra de Deus diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então não tem, se não for, queridos, a nossa dependência do Espírito Santo, não é possível que nós vençamos as obras da carne. Não é possível que nós vençamos essas dificuldades. E vejam só, virando assim bem pertinho aí do texto que a gente leu aqui, em Zacarias capítulo 3, virando a página, em Zacarias capítulo 4, o profeta Zacarias, ele tem outra visão e eu gostaria de compartilhar com vocês, e ele fala aqui a respeito do castiçal. O Senhor pergunta para ele, o que você vê? E ele responde, olho e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do vaso de azeite. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, não sabes o que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Ele prosseguiu dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, ele teve o que aqui? Ele teve a visão de um candelabro. Esse candelabro com 7 tubos, e cada tubo recebia ali um azeite. E nessa visão, queridos, todas as vezes que o Senhor ele fala, né, do candelabro, o candelabro ele representa o Espírito Santo de Deus. É a lâmpada lá em Levítico, o Senhor, eu salvo engano, né? Eu não lembro se é Levítico 5 ou 6, mas ele fala lá a respeito do que o fogo, né? Ele não podia ser apagado. A menorá, esse castiçal com 7 tubos, ele não poderia ser apagado. Ele deveria constantemente receber, né? Os sacerdotes não podiam deixar de alimentar o fogo daquele castiçal. Ele não poderia ser apagado. E o castiçal, a gente vê lá em Apocalipse também, mencionando do castiçal, sempre representando, né, a presença do Espírito Santo. Mas vejam aqui que ele fala assim, que como que o Espírito Santo ele opera? Não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então, queridos, não é pela minha força, não é pela sua força. Muitas vezes nós queremos resolver, né, as nossas situações, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas por meio da nossa força. E isso, queridos, não é possível. Então, nós precisamos da intervenção do Senhor. Veja que outra palavra que atesta isso, mas lá no Novo Testamento, está lá em Tito. E eu acho essa palavra assim muito linda, né? Porque essa é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos, ele é tremendo. Só no livro de Romanos, no capítulo 8, eu vou ver até alguns textos aqui com vocês, mas em Romanos, no capítulo 8, fala mais de 12, né, bênçãos do Espírito Santo sobre nós.
Então, o Espírito Santo, ele é tremendo. Nós precisamos aprender, né, de como o Espírito Santo, ele atua nas nossas vidas. E como, né, mencionei aqui, não é por força nem por violência. E aí, ele fala aqui em Tito, no capítulo 3, verso 4. Diz assim: mas quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha, queridos, que lindo. O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é o quê? É nos lavar, é nos regenerar. O que é a regeneração, queridos? O que é o regenerar? É nós trazermos alguma coisa à sua função original. É eu pegar aquilo que foi deteriorado e trazer a sua condição original. Então, o que é isso? O Espírito Santo, ele tem a condição de pegar o homem, né, ali pecador, o homem que estava sujo, como nós vimos lá Josué, e ele ser transformado, regenerado a sua condição, o quê? De comunhão com Deus, de restauração no seu espírito. E é isso que o Espírito Santo faz. E ele não só regenera, como fala aqui, ele nos lava. E a palavra do Senhor, né? O Espírito Santo, ele nos limpa. E isso, queridos, o Paulo, ele também nos ensina lá em Romanos. E também, queridos, é importante nós termos paciência, né, conosco, nós observarmos que isso é um processo que vai sendo a cada dia, um pouco aqui, um pouco ali, como o Senhor diz na palavra dele lá no livro de Isaías, um pouco aqui, um pouco ali. Então, a cada dia, queridos, conforme nós vamos buscando a presença de Deus, conforme nós vamos orando, conforme nós vamos buscando a comunhão com Deus, quanto mais eu contemplo ao Senhor, mais na presença do Senhor eu estou, mais parecido com Ele eu me torno. Então, vejamos lá. Outro texto também bastante que né, comprova isso, a gente pode ver lá em Gálatas, né? Gálatas capítulo 5, no verso 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e nunca satisfarei a concupiscência da carne. Então, se nós andarmos no Espírito, nós não andaremos nas obras da carne. E como que eu ando no Espírito? Eu ando no Espírito como? Alimentando o meu Espírito. Como que eu alimento o meu Espírito? Eu alimento o meu Espírito por meio da oração, por meio da palavra. O próprio Jesus Cristo, lá no livro de João, ele fala: vós já estáis limpos pela palavra que vocês têm ouvido. Né? Então, a própria palavra de Deus, ela tem esse poder de nos limpar, ela tem esse poder de nos regenerar por meio da atuação do Espírito Santo. Então, queridos, que nós possamos, né, a cada dia buscar, né, mais e mais ao Senhor para que Ele opere em nós, para que essa purificação, para que essa lavagem ela aconteça, e sempre percebendo como nós vimos lá com o sacerdote Josué. A mente dele, né, a mitra, ela representa o quê? A dependência do Senhor, santidade ao Senhor. Então nós dependemos do Senhor para todas as coisas. Sem Ele, queridos, nada do que foi feito se fez. Aí eu gostaria que você lesse aqui comigo no livro de Romanos, para a gente finalizar, para você ver que, né, o quanto o Espírito Santo ele pode nos ajudar nisso. Vamos lá no Romanos capítulo 8. O Espírito Santo ele é perfeito, queridos, né? Aqui no capítulo 8 de Romanos, no verso 2, diz assim: porque a lei do Espírito de vida, né, do Espírito Santo em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte.
Então, o próprio Espírito Santo aqui está falando, o Espírito Santo, ele me dá a condição de, se eu estiver nele, eu posso ser livre do pecado. Então, aquela coisa, querido, de dizer que não é possível viver uma vida de pecado, isso é uma mentira, né? Não que nós não pequemos, porque aquele que não tem pecado e diz que não tem pecado é mentiroso, mas uma vida em pecado, né, uma vida na constância do pecado, se eu vivo em Cristo, se eu estou no Espírito Santo, o próprio Paulo, ele assevera isso aqui. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então Jesus condenou pela obra dele o pecado, acabou, né? Então nós temos condição de vencer o pecado. Aqui no livro de Romanos ele fala isso, né? E ali também no verso 13 desse mesmo capítulo, ele fala assim: porque se de viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então é pelo Espírito Santo que as nossas obras da carne são mortificadas. E ali, queridos, no versículo 26, para encerrar, ele fala assim: da mesma maneira o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, quem nos ajuda? É o Espírito Santo. É ele que faz, queridos, ele que nos dá a condição de vencermos, ele que nos dá a condição de que nas nossas fraquezas, naquilo que nós não podemos vencer por nós mesmos, ele nos ajuda. Então, ali lá, se você meditar em Gálatas capítulo 5, você vai ver ali quais são as obras da carne. Então lá fala ganância, egoísmo, imoralidade sexual, inveja, dissensões, contendas, né? Tudo isso são as obras da carne, são coisas que não agradam ao Senhor. Lá fala bebedices, glutonarias. Então todas essas coisas, queridos, nós precisamos nos desvencilhar, né? Nós precisamos viver em novidade de vida e deixar que o Espírito Santo tire essas nossas vestes, né? E nos traga o quê? Vestes de justiça. Porque quando nós vimos lá naquele texto que eu li a princípio, em Malaquias, quando Jesus voltar, ele vai encontrar o quê? Né? Um povo que ele quer encontrar o quê? Ele vai encontrar o quê? Um povo que tenha se purificado. Amém? Porque ele é o lavandeiro que fala ali, e ele é aquele que é fogo consumidor. Então ele veio para purificar. Então que nós sejamos encontrados por ele dessa forma. E também, queridos, é a palavra que nos purifica, né? Lá no livro de Jeremias, no capítulo 23, o Senhor diz que a palavra dele é fogo, e é como fogo, né? E também como um martelo que esmiuça. Então a palavra do Senhor, ela vem para quebrar os sofismas, os enganos que nós temos na nossa mente. E o Espírito Santo vem, né, juntamente ali trabalhando com a palavra o tempo todo para trazer para que nós sejamos edificados. Paulo diz na palavra que nós somos edifícios de Deus, né? Então que a cada dia nós possamos ser edificados no Senhor, no conhecimento, na presença, né, na purificação, na santificação, porque o Senhor diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Se nós não nos santificarmos, nós não temos a condição de ver a Deus. Amém, queridos? Então esse foi o tempo que nós estivemos aqui compartilhando a palavra. Que o Espírito Santo possa ter falado ao teu coração, que você possa meditar nisso que nós falamos aqui, né? Se você não tem conseguido vencer algo na sua vida, um pecado, uma fraqueza, não desista, querido, né? Clame ao Espírito Santo, esteja na presença dele. Não desista de você, porque como nós vimos lá, não é por força nem por violência, e que o Senhor faça grandes coisas na sua vida, amém? Que você, se você gostou desse compartilhamento, mais uma vez eu te peço,
dê o seu like e compartilhem para que, né, como eu sempre falo aqui falei nas últimas vezes aí no programa, você é um canal, né? Você pode ser aí um agente, né, um missionário na presença de Deus, para que a palavra seja enviada e você cumpra a grande comissão, enviando o evangelho aí a todos os povos. Deus te abençoe grandemente, a você e a tua casa, né? Sejam prósperos, liberados para prosperar, que vocês sejam guardados pelo Senhor e que cresçam cada vez mais no conhecimento e no poder de Deus. Amém? Até o próximo vídeo, que Deus os abençoe de uma forma tremenda. Fiquem na paz do Senhor.